Hello, todo mundo tá me ouvindo bem? Dá pra ouvir direitinho? A Amanda tá entrando. Olá, novamente. Oi, Camila, tudo bom? Tudo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo me Acho escuta? que, uhum, acho que sim, acho que sim. Esperar o pessoal Gente, entrar aqui. se do nada o celular despencar é porque eu arrumei uma gambiarra para ele ficar de pé. Aí eu juro que eu volto rápido. Tá bom. Porque foi uma gambiarra para ele ficar de pé. Show. Esperar o pessoal entrando aqui Vamos pra gente esperando. começar. Galera de Começar. Campos, Isso. terra do meu amigo Caimota. Caê, super conhecido aqui. Daqui a pouco ele tá Torcedor, aí, falou que vai entrar. torcedor do Goitacás. Isso, Ele torcedor do é. Goita. Somente do Goita. Sei. Claro que sim. Então, vamos lá. Dar boa noite aqui, o pessoal. Boa Pessoal, noite, boa noite. pessoal. Eu sou a Camila Povo, ex-aluna do curso de jornalismo Uniflu. E hoje eu trabalho como produtora do jornal Terceira Via, também cobrindo esportes. E estou aqui hoje para mediar o primeiro congresso online do curso de jornalismo do Uniflu. E o tema desta quarta-feira é A Mulher no Mercado do Jornalismo Esportivo. E a palestrante convidada é a jornalista Amanda Kessler, repórter do Grupo Globo, Globo Esporte e Sport TV. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à coordenadora do curso de jornalismo do Uniflu, a Simone Barreto, pelo convite e também pela realização do congresso. Agradecer também à instituição Uniflu por estar realizando esse evento durante esse período tão difícil, né, que é do coronavírus, onde estamos sendo obrigados a ter um ensino diferente, né, ensino online, diferente do que o Uniflu faz, que é presencial. E o evento começou ontem com duas lives muito interessantes sobre a produção de audiovisual no YouTube e jornalismo esportivo. E segue hoje com o jornalismo esportivo também. E eu quero falar um pouquinho sobre a Amanda, talvez vocês não conheçam. Eu conheço de longe, mas conheço. Amanda, muito obrigada por ter aceitado o convite da Simone Nada. e o meu também, de participar e dividir um pouco da sua experiência com a gente também. Para quem não conhece, a Amanda se formou na PUC Rio, foi estagiária nos jornais Lance e O Dia, e depois foi para o Globoesporte.com, onde é repórter web, onde foi repórter web até 2018, quando as funções foram unificadas também com a TV. Em 2019, iniciou a trajetória como repórter de vídeo também, mas mantendo a produção e escrita. Cobriu vários esportes e foi setorista do Flamengo no Globoesporte.com por 3 anos. Entre as coberturas marcantes estão nada menos que a Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, da Rússia em 2018 e do Brasil em 2014, uma Copa Feminina da França 2019, Olimpíadas do Rio 2016, de Inverno 2014, Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015, Mundial de Atletismo e Ginástica. Coisa pra caramba, hein? É, Pouquinho. pouquinho. Então vamos começar com as perguntas. Eu separei algumas perguntas para você, Amanda, e depois a gente vai abrir também para os alunos do curso do Uniflu poderem te perguntar, fazer várias perguntas para você. Show de Então bola. vou começar. Vou começar aqui. Gostaria que você resumisse um pouco da sua trajetória no jornalismo esportivo. Quais pessoas te influenciaram? O que te motivou a seguir essa carreira? Então, Camila, oi para todo mundo, oi para a galera de Campos. Falando em Campos, o Caê já entrou aí, o campista ilustre que dividiu cobertura comigo durante muito tempo. É, eu sempre gostei de esporte, enfim, não foi por acaso. Foi isso que me guiou a minha primeira prova de estágio, que foi a do jornal Lance, e que me levou para um jornal que é um jornal que a gente diz que é um jornal geral, né, que tem todos os assuntos, que é o Jornal Dia, e onde eu não rodei no rodízio de estagiários, porque os estagiários rodavam por política, entretenimento, enfim, editoria Rio, editoria nacional. Eu fiquei só no esporte, porque como eu já vinha de um jornal de esporte, me mantiveram ali. E foi o que me levou também para dentro do Grupo Globo. E logo que eu entrei no jornal
o dia, eu tive uma influência muito forte, que eu falo para todo mundo que foi uma influência que me incentivou muito a continuar no esporte, especificamente, apesar de todos os percalços. Porque era uma mulher que já tinha coberturas de Copa do Mundo, era comentarista com frequência em programas do Sport TV, quando tinha pouquíssimas mulheres, ou quase nenhuma, nas bancadas de comentaristas, que era a Marluce Martins, né? Que foi assim, foi minha chefe de reportagem, foi a primeira chefe que me botou para cobrir um jogo em loco no Maracanã, que me colocou, deixa a menina fazer o treino, vai lá fazer o treino, enfim. Foi uma referência muito grande para mim, e no jornal impresso foi onde eu peguei as minhas primeiras referências, que hoje também é meu chefe de produção no Grupo Globo. Janir Júnior foi o repórter que eu acompanhava os treinos do Flamengo no ano de 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Eu pude ver ele trabalhar, apurar, dar grandes furos naquele ano, grandes notícias, que era muito difícil, já era muito difícil você guardar um grande furo para um jornal. Então eu tive referências do jornalismo hard news no começo da minha carreira, e depois eu fui ter referência já na Globo de um jornalismo mais contador de histórias, né? Que você tem, que também é hard news, você tem o Eric Faria na Globo, mas você tem um Tino Marcos, um Shoa, caras que sabem contar história com maestria. Então acho que as minhas referências se uniram nesse sentido. Eu gosto tanto de contar história quanto de apurar. Eu adoro. Eu caía se ainda tiver aí, vai lembrar. A gente adorava ficar virando a noite para dar furo nos outros. Adoro. Acho que até hoje, né? Você trabalha mais de madrugada ou é à noite na redação, assim? Qual é o horário? Tem horário não. Não sei, né? Acho Quer que trabalhar com horário? Esquece esse negócio de horário, gente. Não tem horário. É uma quarentena eterna, não tem horário para nada. Imagino. Desde que você começou na profissão, qual foi o momento mais marcante e por quê? É difícil, né, essa pergunta, mas vou citar talvez os 3 momentos mais marcantes que mexem comigo quando eu lembro. Essa minha veia mais de gostar de apurar. O meu primeiro grande furo, eu acho que eu tenho guardado, foi no jornal, tá guardado até hoje, tá todo velho, amassado, mas eu ainda era estagiário não podia assinar a matéria. E abriram um precedente que eu podia assinar, já que era um grande furo, que foi uma contratação importante para a época, que era vindo do Louco Abreu para o Brasil. Foi meu primeiro furo. Foi muito legal, assim, foi... Quando confirmou, me deu um alívio danado, porque eu brigo, ou eu me consagro ou acabou a carreira da estagiária, deu uma barrigada, Louco Abreu no Botafogo, ele veio e, sabe, e o resto é história, né? O resto é história, cavadinha história. Exatamente, o resto é história. E eu acho que duas coberturas, acho que a primeira grande cobertura de peso, que foi a Olimpíada de Inverno, não foi a primeira cobertura internacional, mas foi uma Olimpíada. E acho que é a Copa do Mundo Feminina do ano passado, porque o que representou para mim como mulher foi muito importante. Foi muito importante. Imagino. Você diria que se sente realizada? Ou falta algo, algum trabalho ou cobertura que não chegou a fazer e queira fazer? Não, gente, realizada eu nunca. 30 anos realizada, não. Ainda tem muita coisa pra fazer. Quero fazer. O dia que eu estiver realizada, gente, não, tá doido. Falta muita coisa ainda, mas eu acho que se eu pudesse dizer o que tá faltando agora, nesse momento, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo quanto mundo e sociedade, que ninguém nunca imaginou estar vivendo isso, principalmente a nossa geração, eu acho que o que está faltando é o que iria acontecer em agosto, que seria a cobertura da Olimpíada de Tóquio. Então, se tudo der certo, a gente vai vencer isso, se a gente conseguir vencer isso como mundo, como sociedade, eu acho que a abertura da Olimpíada vai ser a grande vitória e é o momento que vai faltar não só para mim, mas para a sociedade toda, né? Eu acho que é um momento que vai consagrar, até então, porque a gente não tem ainda data para poder voltar ao futebol. Sei que até saíram matérias, né, falando que se tiver a Olimpíada, né, provavelmente vai ter, talvez seja sem público, ninguém sabe ainda como é que vai ser. Eu acho que vai ser um momento tchan. Imagina, mais de 200 países, delegações do mundo inteiro. Se conseguir unir todo mundo, a gente está conseguindo se unir nem com os nossos avós, né? Se a gente conseguir unir todo mundo, vai ser muito legal. Vai mesmo. O nosso tema central também é jornalismo esportivo com relação com as mulheres, né? A participação das mulheres no jornalismo esportivo. Então, essa pergunta vai diretamente sobre isso. Qual a sua opinião sobre a participação das mulheres no jornalismo esportivo? Eu acho que essa pergunta sempre vem com qualquer conversa que eu e as minhas amigas, as minhas colegas de jornalismo a gente tem. Eu acho que a pergunta, ela tem que até direcionar para um outro lado, porque
a participação das mulheres no jornalismo esportivo é exatamente a mesma tem que ser exatamente a mesma da participação dos homens. Com certeza. O mesmo espaço, você tem que ser valorizado pela sua capacidade, pelo seu talento, pelo que você tem de melhor, você tem que fazer o que você rende mais, isso é igual para homem, igual para mulher. E a gente busca igualdade, né? Nossa participação tem que ser igualdade. Eu acho que o que a gente tem que ressaltar sempre é representatividade. Eu citei no começo da nossa conversa que quando eu vi a Marluce como a repórter que cobriu a Copa de 94, que estava em, 98, que, enfim, no ano que eu era estagiária, eu cobri a Copa da África, enfim. Era uma referência muito importante que me fez seguir em frente, mas eram muito poucas naquela época. Você tinha muito poucas mulheres, até porque a dinâmica não permitia, né? Você tem ideia, para um pós-jogo, para você entrevistar um jogador, você tinha que entrar num vestiário. Era muito complicado, entendeu? Então, eu acho que a representatividade é o assunto. Eu acho que a participação tem que ser igual. Eu acho que a presença hoje, a gente tem mais estagiárias mulheres, a gente tem mais mulheres querendo trabalhar com isso. Eu acho que esse é o ponto e está cada vez crescendo mais. Espero que assim continue. E muitas mulheres também se interessam hoje para entrar na faculdade de jornalismo, seguir o jornalismo esportivo também, né? Sim. Eu vejo muita gente querendo. Muita gente. Na minha época já tinha. Hoje em dia a maioria. Acho que isso também tem a ver com a questão de ter hoje em dia, bastante jornalistas mulheres, né? No ambiente esportivo. Antigamente tinha bem pouco, hoje em dia, nossa, eu acho que, pelo que eu acompanho, eu acho que tem bastante de jornalistas mulheres. Você poderia contar uma história curiosa de bastidores da imprensa esportiva que tenha vivenciado de perto? Ai, meu Deus, bastidores, né? Mas relacionado exatamente ao quê? Bastidores? Alguma história curiosa, assim, de jogador, de treinador. Com o fato da gente ser mulher, com isso? Pode ser. Assim, já aconteceu, assim, de você receber um comentário ou outro que você não gosta. Eu acho que o importante é, quando isso acontece com você, se acontece, porque tem casos que não acontece, mas quando acontece é você saber lidar e principalmente você saber se posicionar. Eu tenho um caso onde estava apurando uma informação e do outro lado, um empresário que era até gringo, enfim, pouco importa, não teve uma reação que eu não gostei, que eu achei ofensiva. O que eu fiz? Eu me posicionei e falei que não gostei. E falei que a partir daquele momento eu não falava mais com ele. Se precisasse apurar com ele, eu tinha colegas muito capacitados para isso, então eles fariam. Acho que é importante você saber lidar com essas situações, você viver e não ignorar, você se posicionar. Exatamente. Eu acho que você já respondeu minha próxima pergunta, que era mais ou menos sobre isso, mas também se você já vivenciou alguém sofrendo algum tipo de preconceito, alguma mulher sofrendo algum tipo de preconceito no trabalho, alguma amiga sua, ali. Nós temos caso, né? Minha colega Júlia Guimarães na Rússia, que estava super pronta para entrar ao vivo. Isso. E um cara... E ela... Exatamente o que ela fez. Ela super se posicionou, falou que não podia fazer aquilo. Nossa colega do esporte interativo ali, Nastari. Foi a Bruna Delta e a Aline Nastari, as duas. Aconteceu com as duas. Também souberam se posicionar. Eu acho que esse tipo de coisa acontece porque o ambiente do futebol, ele proporciona uma coisa que é meio que um fenômeno que tem que acabar, né? Que é homens juntos, bêbados, achando que podem tudo. Então, a gente tem que se posicionar quando isso acontece, até para que não aconteça de novo. Até porque às vezes servir de exemplo também, por exemplo, quem está na frente da câmera, saber se posicionar e falar, isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Então vamos para a próxima. Você acompanha vários times e craques. Quais os maiores times e jogadores que teve a alegria de acompanhar? Bom, acompanhar um time só, eu só acompanhei o Flamengo, né? Que foi o time que eu cobri 3 anos. Inclusive, dizem que eu não dou muita sorte, porque o ano que eu parei de cobrir foi o ano que voltou a ganhar títulos importantes. Então, acho que os torcedores do Flamengo preferem que fique como tá, né? No caso. Eu acho que na live aqui deve ter um monte de torcedor do Flamengo. Pois é, eu cobri 16, 17, 18 e ficou faltando alguma coisa. 19 eu saí, vieram os títulos, né? Mas tudo bem. Não fui só eu que saí, chegou um bom jogador bom também, né? Não foi só a minha saída. Mas eu acho que essa sua pergunta, acho que
inevitavelmente, acho que marca muito quando a nossa geração viu grandes jogadores. Eu acho que eu tremi na base quando eu vi passar numa zona mista o Messi na minha frente, óbvio, porque Nossa! como lá atrás, tremi na base quando eu fui fazer um desembarque do Flamengo, onde lá atrás mesmo, quando eu tinha acabado de me formar, fazer um desembarque do Flamengo, onde quem deu a entrevista foi o Ronaldinho Gaúcho. Pô, o Ronaldinho Gaúcho que eu vi no auge, melhor do mundo, fazer mágica Ah, no Barcelona. Acho que isso tudo me marcou. Acho que o Messi e o Ronaldinho me marcaram. Mas, assim, cara, que pessoa incrível de estar ouvindo como atleta e tal. Eu acho que ano passado eu tive a oportunidade de estar entrevistando, fazendo uma pergunta que fosse para Megan Rapinoe, que, assim, é uma aula ouvir ela falando. Foi, assim, o personagem da Copa do Mundo do ano passado, não só pela bola que jogou, mas também pelo posicionamento que ela teve, e também a oportunidade de ouvir a Marta e conversar com a Marta por tudo que ela é. nossa, que Acho sonho, muito hein? importante. A Marta, É. Messi, nossa! E o Já que Ronaldinho! é o Ronaldinho. É. Você falou agora da Marta, vou até fazer uma pergunta sobre o futebol feminino. Antes, né, falei das mulheres no jornalismo esportivo. Agora sobre o futebol feminino. Qual o seu pensamento a respeito das nossas jogadoras brasileiras? Falta mais oportunidade? De quem? Então, a gente falar do futebol feminino, eu acho que você não pode fugir de um contexto histórico muito importante, que até o começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, para regulamentar, né? Proibição 79, regulamentar quase 82. O futebol feminino no Brasil era crime, era proibido. Proibido pelo Estado É. brasileiro se jogar futebol. Então, é óbvio. E nessa época, o Brasil já tinha ganho 3 Copas do Mundo no futebol masculino. Então, Uhum, quando a gente já era tricampeão mundial no futebol masculino, o futebol já era isso que é no Brasil, as mulheres eram proibidas de jogar. Então, tem um atraso histórico imenso que pesa até hoje. E você tem uma coisa que poucos países têm, que é o talento raro. Você, em 2004, você ganhar medalha de prata olímpica. Em 2007, você ser vice-campeão mundial. Em 2008, outra prata olímpica. Isso é uma força da natureza. uhum, Essas jogadoras não tiveram base. Agora estão surgindo jogadores que já têm base, que já têm o trabalho, uhum. mas que ainda é muito aquém. Você tem vários jogadores que É, chegam na seleção sem base, só na base do talento. Agora você vê a sim. CBF respeitando elas não recebiam nem uniforme, elas não podiam nem usar a academia da Granja Comari, isso até 2004, agora há Uhum, pouco, entendeu? A gente está falando de ontem. E agora sim você tem um trabalho de base. E o talento fez a Marta ser a melhor jogadora do mundo 6 vezes. E eu acho que a gente entendi. aproveitou bem pouco o que representa a Marta para o futebol mundial para desenvolver outras Martas. A Marta, a Formiga, a Cristiane são forças da natureza. Agora a gente vai começar a ver, principalmente depois da Copa do Mundo do ano passado, onde a gente espera, já está surgindo mais investimento no futebol feminino desde a base, atletas sendo preparadas como os atletas de futebol masculino são, desde sempre. Porque é Sim. muito importante, isso faz toda a diferença. É, agora também você citou a CBF, né? Os clubes brasileiros que eles estão com a base, né, feminina. O São Paulo tem, né? O Flamengo. Uhum. Tem campeonatos, né? Agora parou por conta do coronavírus, mas eu até acompanhava que estava tendo, até nas redes sociais, assim, eu acompanho mais o Flamengo, eu via nas redes sociais até para fazer questão de marketing, eles estavam com as meninas, com as jogadoras. Acho que uma coisa Isso. que pesa também para poder mudar um pouco, quebrar esse gelo também do preconceito com as mulheres no esporte. Era muito importante os times de camisa valorizarem isso para criar uma identificação Uhum, também com a torcida, mas eu acho que é até um apelo, porque todo mundo vai perder, toda a área do uhum, esporte está perdendo muito com o que está acontecendo agora. E era um momento onde o uhum, futebol feminino estava em plena ascensão em termos de investimento, visibilidade e tudo uhum. mais. A gente fica preocupado e com receio e até com quase que um apelo para que quando isso tudo acabar, né, o futebol feminino continue sendo olhado da forma que vinha sendo olhando, principalmente depois de 2019. Que isso não volte atrás, né? Pelo amor de Deus. É, exatamente. É, não tem como fugir do assunto, né, do coronavírus. Como é que tá a cobertura do jornalismo esportivo hoje em dia? Quase todo mundo em home office, né? Todo mundo em home. Muitos dos nossos colegas, eles estão emprestados para o jornalismo, porque esse é o momento onde o jornalismo não pode parar, o jornalismo é fonte de informação e salva vidas Sim, nesse momento, entendeu? é. Então, muitos colegas nossos, como a demanda está muito pequena,
quase muito menor do que o normal, estão emprestados ao jornalismo, à Globo News, e ajudando Uhum. e na linha de frente. E a gente fica tentando fazer o que a gente sabe fazer, que é contar histórias nesse período, né? Porque o jogo não vai ter. A gente tem que acompanhar os bastidores, o que vai acontecer com o futebol, a ideia, qual é a ideia da CBF, qual é a ideia das federações, vai manter o estadual, não vai manter isso, tem que ser, continua sendo apurado, mas eu acho que o grande desafio é contar histórias e também contar histórias de torcedores e de pessoas que não necessariamente estão dentro de campo, que eu acho sempre muito interessante. Sim. Eu acho que vou fazer uma pergunta aqui que alguém já deve ter te perguntado algumas vezes. E é uma pergunta acho que é para todo jornalista esportivo. Você acha que o jornalista deve declarar para quem torce? No Se te mundo, perguntarem, você a minha opinião, responderia? não, eu não responderia, porque eu acho que a gente não se preparou como sociedade, como meio para falar sobre isso. Há um tabu enorme sobre isso. E eu acho que, infelizmente, as pessoas que acompanham o nosso trabalho ainda não têm. Eu acho que causaria um dano maior para quem está fazendo o trabalho, porque em algum momento você vai ao estádio daquele outro time, você vai ao treino daquele outro time, você vai até se colocar em risco se você falar qual é seu time. Sim. Mas se no mundo ideal, as pessoas entenderiam que todo mundo que escolhe trabalhar com esporte, em algum momento, escolheu Foi também porque torcedor, foi né? torcedor. E aí a gente poderia falar, mas eu acho que é melhor hoje não falar, é melhor a gente se manter sempre isento pela nossa lisura do que a gente está entregando para as pessoas não confundirem e também para nossa segurança. Deixa só o Caê com o Goitacás mesmo. O Caê, exatamente, o Goita, o Escobar que é América, enfim. É verdade. Tem um carinho enorme pelo Bangu também. Isso. Como que é a rotina do jornalismo esportivo na redação? Primeiro esquece a palavra rotina, né? Que a Sem rotina. rotina não vai Hashtag ser sem rotina. jornalista. Eu acho que o jornalismo, principalmente na televisão, ou, por exemplo, hoje na Globo, que é uma união de tudo, né? De digital, de televisão, de TV aberta, de TV fechada. São muitas funções diferentes, com muitas rotinas diferentes. A gente, como setorista, a gente literalmente é o que tem menos rotina, é o que trabalha a qualquer hora, em qualquer lugar. Enfim, já teve, como setorista, já teve feriado que eu tava de folga que eu tive que trabalhar porque o treinador foi demitido. Já teve dia que eu tava entrando dentro do avião, que eu tive que botar Wi-Fi no avião, que eu tava indo para outra cidade fazer um jogo, porque o treinador também foi demitido. Demissão de treinador, você vai trabalhar o dia inteiro, não tem jeito. Isso sempre acontece. Sempre vai cair um, né? Sempre vai cair um. No Brasil, então, um atrás do outro. Mas, assim, rotina Você não tem rotina numa profissão onde você trabalha com um acontecimento. O que vai acontecer hoje, você não pode prever o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, e quanto vai ser o jogo, nem nada disso. Não tem rotina. Hashtag sem rotina. A gente tem vários alunos aqui na live, e essa pergunta que eu vou fazer é como que você avalia o mercado de jornalismo esportivo para as pessoas que estão se formando hoje? Cara, tem mercado. Assim, já foi melhor, mas tem mercado. Acho que a internet e o esporte tem tudo a ver. Você vê hoje um crescimento também fora da grande mídia, né? Muita gente criando sua própria mídia, desenvolvendo. Eu acho que o esporte nunca sai de moda. E quem acompanha esporte gosta de ser municiado o tempo todo. Eu acho que o que mudou de uns anos para cá, que eu acho que quem está se formando tem que estar mais preparado do que eu estava quando eu me formei em 2011, para a dinâmica da internet. Assim, a minha formação dentro do Globoesporte.com desde muito cedo me ajudou a ir entendendo os processos, a ver as coisas mudando, a nossa cobertura mudando, a forma como a gente dá notícia em tempo real. Foi um aprendizado muito grande na época. Mas é isso, você entender que é tudo online, on time, full time, não tem. É um jornalismo muito mais dinâmico e tem tudo a ver com o esporte. Acho que tem mercado, sim, só tem que estar adaptado para essas novas mídias. E hoje em dia, até nas redações, eles não pedem só, tipo, jornalista de web, né? Tem que saber fazer TV, você tem que saber produzir. Quanto mais completo você for, melhor. Exatamente. Deixa eu ver outro aqui.
Qual conselho que você deixa para as mulheres que querem se inserir no mercado de jornalismo esportivo? Vamos lá. Não tenham medo. Saibam se posicionar, porque eu demorei muito para entender essa importância de você saber se posicionar e expor a sua opinião, a forma como você gosta de trabalhar, a forma como você enxerga as coisas, saiba se posicionar e confie que existe hoje uma união muito grande entre as mulheres. A gente se ajuda, existe um olhar entre nós para que cada vez mais meninas novas apareçam. Assim, eu falo por mim, entraram mais estagiárias do que estagiários esse ano. Eu fiquei muito feliz. Foi Ai, que bacana! isso comove a gente. Aí você vai lá, você quer começar. Óbvio que os meninos também são ótimos, assim, não tem que, a gente quer ser tratada igual. Mas, assim, saibam que tem espaço para vocês e cheguem prontos para se posicionar e para ocupar um espaço através do trabalho e do talento que vocês têm. E saber falar tudo aquilo que sabe. Jogar pra fora. Deixa eu ver outra aqui. Cadê? Quando você começou a faculdade de jornalismo, já pensava em atuar no esporte ou já pensou em outra editoria? Na verdade, quando eu comecei a faculdade de comunicação, eu demorei um pouquinho para decidir entre publicidade e jornalismo. Eu tinha 3 períodos para decidir, né? No 4º período é que virava a chave. Eu já entrei um pouquinho em dúvida. Mas no meio do caminho, eu mudei de ideia, eu já decidi que era jornalismo, porque eu achava que eu não tinha muito talento para publicidade, enfim, não era muito a minha praia. Eu não era tão criativa quanto aquelas pessoas naquele momento, então não era muito a minha praia. E o esporte estava dentro da minha casa. E era o que eu gostava de fazer. E tem aquela frase, faça o que você ama, né? Para você não sentir que você está trabalhando todos os dias. Cara, se é o que eu gosto, é o que... E não tinha tantas mulheres naquela época. Então, para mim, eu falava assim, cara, eu quero... Por que tem tão pouca mulher? Eu lembro de ver a Glenda na Copa de 2006, no meu último ano do colégio. Entrando ao vivo a Glenda é a inspiração. Ela na Copa de 2006, cobrindo a seleção. Eu falei, cara, tem uma mulher ali. Pô, por que não? Entendeu? Por que eu não posso um dia? Então, foi ali no meio da faculdade que eu vi, cara, quer saber? Eu vou tentar. Aí fiz a prova do lance, passei e falei, cara, quer saber? Passei, vou continuar. E continuei. Isso aí, tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Então, eu vou começar a fazer perguntas dos alunos aqui, que tem muitas perguntas para vocês, dos alunos do Uniflu. Eles estão muito curiosos com a sua história, as histórias de bastidor. Deixa eu selecionar aqui. Peraí. Olha o Igor Siqueira ali. Aqui, Igor. Foi ele que me convidou, ele que me falou para falar com vocês. Que legal! Lance formando gerações, isso aí. Beijo, Igor. Então, a pergunta aqui Cadê, meu Deus? Tem muita pergunta. Calma aí. Do Nogueira. Uma das maiores qualidades é falar muito. Você pode me ajudar no jornalismo? Uma das minhas maiores qualidades é falar muito. Você pode me ajudar no jornalismo? Isso claro que pode. Claro que pode. Já ajuda com certeza. Vamos ver como eu falo. Claro que ajuda. Ajuda. Ajuda sim, ajuda. Mas tem que saber também reunir tudo que você quer falar. Saber se posicionar também, né? Se você, por exemplo, que é o que eu tô aprendendo agora, entrar ao vivo. Às vezes é um trabalho que você tem que também... A gente que fala muito tem que fazer um trabalho mental para saber o que tem que falar. Você tem 2 minutos para falar, meu amigo. Você tem que centralizar a informação, canalizar. Eu gosto de fazer tópicos, o que eu não posso deixar de falar. E fazer saber, o famoso link. organizar na sua cabeça. Quem fala muito tem um pouco de dificuldade para organizar na sua cabeça na hora de verbalizar na televisão. Então, é um trabalho que você tem que ficar treinando mesmo. Da Laila, creio que a Laila seja minha prima, né? Que tá perguntando. Como o jornalismo esportivo está se mantendo nessa crise? Da mesma forma, assim, eu achei assim, uma forma genial que as empresas encontraram, né, de manter as pessoas envolvidas com o esporte, no momento que está todo mundo muito sensível em casa, muito tocado, muito mexido, quase todo mundo, eu pelo menos estou. Você reprisar
grandes momentos do nosso esporte, em geral, não só do futebol, mas do Sim. esporte. Eu achei assim uma ideia genial, porque você acaba matando um pouco uma lacuna, né, que ficou ali, estamos sem esporte, estamos sem a nossa paixão. E Acho que resgata a paixão, né? resgata e mostrar coisa boa, né? Mostrar um futebol de quando a gente era campeão do mundo, botar na sala um filho que nunca viu o Brasil ser campeão do mundo, vendo o Penta, vendo o Tetra, enfim, eu acho que saber se reinventar nesse momento passa muito por tocar um pouco o coração das pessoas. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer e está conseguindo. É o que a gente precisa no momento, né? É. Vamos lá. Da Maria Laura. Quais são os maiores desafios no jornalismo esportivo como mulher? Tem os desafios que são iguais aos dos homens, que eu acho que a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque a gente quer igualdade, a gente quer que, se eu sou talentosa igual a e B, eu quero a mesma oportunidade do A e do B. Se eu sou menos, eu vou ter menos. Mas acho que a dificuldade mesmo ainda é mais quando entra no âmbito, na minha opinião, no âmbito da opinião, porque eu acho que a gente ainda tem a nossa opinião um pouco menos levada a sério. E eu escuto isso, assim, eu falo isso sem o menor problema, eu escuto isso dentro da minha família, eu já ouvi sem querer, assim, aquele ato falho do meu irmão, tipo, do meu próprio irmão. Mas você não jogou bola, então você não sabe, você não entende disso. Eu jogo bola meio mal mesmo, mas assim, não jogou bola é que você não joga futebol que nenhum menino joga desde criança. Então, Mal eu acho sabem eles que a gente sabe até muito mais, né? Exato. Eu acho que quando entra no âmbito de dar uma opinião, a gente ainda fica um pouco mais... Quando entra no âmbito da opinião, a gente fica um pouco mais acuada às vezes. Eu acho que a maior dificuldade para a mulher dar a sua opinião, ter a sua opinião ouvida. Sim. Da Marina agora. As repórteres mulheres são as mais direcionadas às pautas de atletas, também mulheres, ou não há segregação nas redações? Eu acho que não há segregação, tanto que a nossa cobertura da Copa do Mundo Feminina tinha repórter homem, tinha o Rafael De Angeli, que é o correspondente na França, e o Guido Nunes. Eu acho importante não ser mulher cobre futebol feminino, homem cobre futebol masculino. Não, todo mundo cobre todo mundo. Isso é muito importante. Mas eu acho que em alguns casos é importante, por exemplo, nessa Copa Feminina, você ter olhar feminino. Ter um olhar, você ter um olhar de entendimento do que a mulher passa para fazer uma cobertura como foi a do ano passado, que era uma cobertura histórica, pela primeira vez na TV aberta e tudo mais, tudo aquilo que a gente sabe. Mas eu acho. Exatamente. Mas eu acho que não tem que haver essa obrigatoriedade, né? Homem cobre mulher, mulher cobre homem. Acho que não. Acho incrível cobrir futebol masculino, acho incrível cobrir. Eu cobri 1 ano e meio de MMA, né? Então, quando não existia mulher no MMA ainda. Existia mulher no MMA, óbvio que existia mulher no MMA. Sério? Mas não existia mulher no UFC. No UFC era só masculino. E foi incrível, então. Caraca! Adoro uma porrada. A pergunta da Isa agora. Qual a opinião de vocês sobre o grande assédio que jornalistas ainda sofrem ao cobrir um evento esportivo? Assédio em evento esportivo? Isso. A opinião? Não entendi. Qual a sua opinião sobre o assédio que o jornalista ainda sofre ao cobrir um evento esportivo? Como você citou da Júlia, não foi? Eu acho que a gente até escreveu, eu e a Júlia, na Copa do Mundo de 2018 juntas, um texto sobre isso, que a Rússia foi uma Copa muito complicada nesse sentido, porque é um país onde a mulher ainda existem muitas questões sobre diferenciação de mulheres, e isso abertamente no país, então é um país muito complicado. E era uma Copa onde as ruas estavam um pouco agressivas nesse sentido, assim, as ruas, os entornos dos estádios. Houve até o caso dos torcedores brasileiros que viralizaram, enfim, porque fizeram uma brincadeira bem ridícula, ofensiva com uma mulher russa. E eu acho que o entorno dos estádios é um momento muito delicado pra gente, porque, como eu disse, você tem muitos homens, e é uma coisa muito louca, eu até escrevi isso nesse texto, porque eles acham que a camisa de futebol é uma armadura. Isso não vale só para o que passa com nós mulheres, eu acho que isso vale para tudo. Porque é no futebol onde os estádios e as arquibancadas durante muito tempo foram coniventes e permissivos com comentários
racistas, homofóbicos, cantos homofóbicos, enfim, racismo passava como se fosse um, sabe? Enfim, a gente foi ver a coisa mudando de uns anos para cá. Os torcedores sendo identificados ao fazerem comentários, enfim, e gritos ofensivos das arquibancadas, mas eu acho que durante muito tempo o futebol foi uma armadura para isso, mas está mudando. E eu acho que sempre a gente apontar vai ajudar a mudar. Enquanto a gente continuar apontando que nem tem sido feito, fulano xingou fulana de pi na arquibancada, aponta. Fulano cantou uma música homofóbica, pede para ele parar, aponta. Eu acho que isso muda, vai ajudar a mudar muita coisa. Vamos lá do Renato agora. Qual a primeira dificuldade enfrentada por você no início do jornalismo esportivo? Por mim? Isso. Vamos lá. Ixi, primeira dificuldade enfrentada por mim. Fora trabalhar fim de semana. Fora trabalhar fim de semana. Essa aí faz parte. Eu acho que 2 foi... sábados e um domingo. Eu acho que foi encontrar, sim, vou falar de mim mesmo, encontrar o meu tom. Eu acho que acho que quando você vai começando, é encontrar onde você vai bem. O que você mais gosta de fazer? Você gosta da correria? Assim, eu fui descobrindo que eu gostava de correria, onde eu era boa. E eu acho que o mais difícil foi encontrar exatamente onde eu ia, para onde eu ia. Porque você tem vários estilos, né? Você tem a pessoa que escreve aquele texto mais denso, a pessoa que, enfim, vai vir com uma obra de arte para você. E eu descobri que o meu jeito era escrever. Eu gosto de escrever, adoro escrever. Mas mais essa coisa da agilidade. Eu acho que foi descobrir aquilo ali. Sim. Do Gabriel agora. Amanda, você acha que a Ana Thaís Matos, ao comentar jogos na TV Globo, sendo jogos femininos e masculinos, quebrou o paradigma? Claro. Quebrou e segue quebrando e vai continuar quebrando. Com certeza. Arrasando. Com certeza. Ela é muito boa mesmo. Maravilhosa, nunca errou. Sem Zero defeito. Sem defeito. Pergunta da Isa. Para você mulher, a diferença em cobrir um evento esportivo feminino comparado ao masculino? Não. Não? Isso eu vou falar assim, óbvio que você conversar com uma mulher, você em algum momento vai ter uma identificação ali, como eu falei, que é importante num grande evento, mas eu tratei a Rússia exatamente como eu tratei a França. Para mim, os dois eram final de Copa do Mundo, literalmente. Os dois merecem o mesmo respeito e a mesma atenção. Com certeza. Da Maiara. Qual o grande vilão de uma cobertura jornalística atualmente? A nível regional ou nacional? Vilão? Botou vilão. As contas fakes da internet. As contas fakes da internet. As contas fakes da internet que ficam xingando a gente. Com certeza. Ai, meu Deus. As contas fakes da internet. Não, qualquer intolerância, qualquer gesto que tente silenciar a imprensa, isso vale para qualquer tipo de jornalismo, não só pra gente. Sim. Da Maria Laura agora, o que falta para o jornalismo feminino crescer, na sua opinião? Jornalismo feminino? Já tá crescendo. Tá crescendo, foi o que eu falei. Tá aparecendo mais e mais espaço, mais e mais meninas entrando e ocupando espaços e talentosas. Já tá acontecendo. Fica tranquilo que tá acontecendo. Vai acontecer muito mais. Quando vocês se formarem, já vai estar melhor. Mas vai ter uma mudança, que eu falo muito com as minhas amigas, que infelizmente vai ser a mudança mais radical, que vai ser onde a nossa opinião vai ser 100% aceita e tudo mais, que eu acho que a nossa geração não vai ver. Que vai ser pra daqui a alguns anos. Mas vai ter uma mudança muito importante mais lá na frente, com certeza. Com certeza. Agora do Fabrício. Financeiramente é melhor jornalismo esportivo ou assessoria de imprensa voltada ao mercado esportivo? Não sei, porque eu nunca trabalhei com assessoria de imprensa. Não sei. Mas assim, jornalismo é aquilo. Vamos galgar, vamos nessa. Vai confiando, vamos nessa. Mas assim, eu nunca trabalhei fora do jornalismo. Então, não sei dizer se é um mercado que vale a pena investir. Tá. Tem a questão do setorista, né? Acho que você poderia falar até um pouquinho sobre isso. Você foi setorista do Flamengo, né?
É Como que é? incrível, assim, eu É. acho que ser setorista foi a experiência mais cansativa e mais importante que eu vivi no jornalismo. Eu acho que porque você no trabalho de setorista você acaba Uhum, tes- testando ao limite um pouco de tudo, né? A sua uhum, capacidade de apuração, de porque é aquilo, Camila, você uhum. errou uma informação no dia a dia do Flamengo, o barulho é É, grande, entendeu? Você vai, então você tem que ser muito. é, não é confiante, você tem que ser muito cuidadoso com tudo que você apura, com tudo que você coloca no ar, com as informações. E, uhum, e ao mesmo tempo, você também tem que botar a cabeça para pensar e olhar aquele clube que você está cobrindo, aquele time, e tentar pensar no que o torcedor quer consumir, porque ele é que está uhum, recebendo assim, ele tem que receber a informação que ele uhum, goste ou não, que teve briga no vestiário, desculpa, se tiver, vai ter. A gente tem até o caso que envolveu os nossos colegas, o Caemoto, o Eric Faria e o Jani Júnior agora no Mundial de Clubes, onde eles deram no dia da final do Mundial uma notícia de um problema interno dentro do time do ah, Flamengo no oi. dia da final. Gente, reclamaram com eles. Doa quem doer, porque a informação não escolhe o dia para O sair. momento. E, e ficam Uhum, chateados com eles. Ah, soltar uhum, crise no dia da final do Mundial. Eles não criaram a crise. Se a notícia saiu é porque a crise já estava acontecendo, é, ó, tem dia. O problema é a crise estar acontecendo, não é dos jornalistas. Quem deixou a crise acontecer? é, Enfim. é. Eu até lembro disso mesmo. Até eu vi gente reclamando. Daqui de Campos, né? A gente acabei vendo, né? Nossa, Sim. quando saiu, tipo assim, acho que a maioria dos torcedores do Flamengo, assim, por estar vivendo um momento bom, né? O clube, soltaram essa notícia, às vezes o torcedor não quer ler aquilo no momento, mas aí fica chateado com o jornalista, né? Exatamente, mas o jornalista ele está só sendo um interlocutor de algo que está É. acontecendo. Se chegou a informação nos bons jornalistas, porque a informação chega nos bons jornalistas. É porque estava acontecendo. Não é com o jornalista que você tem que. Pô, que saco. Você tem que ficar chateado com quem deixou chegar a crise numa final de mundial, né? Não. É, É. exatamente. A questão a pergunta da Marina. Como fica a questão do furo nesse momento de internet, velocidade de informação? É correria, é brabo, tem que correr para, principalmente esses furos que a gente sabe que informações que você acontece muito no dia a dia de cobertura de clube. Hum, Vou lembrar de 2018. Eu cobri o Flamengo perdeu uma semifinal uhum, de Campeonato Carioca para o Botafogo. O Flamengo com investimento muito maior, o Botafogo com investimento menor, uhum, porque acabou sendo campeão carioca daquele ano. E o vice-presidente de futebol do Flamengo dá uma entrevista meio criticando todo uhum, mundo, e a gente vai para casa dormir. Era óbvio que ia acontecer alguma coisa naquele momento. Tipo, uhum, tava pipocando, tava, uhum, a crise estava instalada. E aí você acorda, se você nem dorme, né? Você vira o dia tentando descobrir a informação e você sabe que os seus concorrentes do jornal, dos outros sites, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Você tem que ficar em cima que nem uma chata ou um chato das suas fontes para você ter essa informação primeiro. Então, quando você consegue, nessa era da internet, é uma adrenalina muito grande, porque você tem que estar muito seguro do que você está dando. Ó, uhum, fulano foi demitido do cargo de treinador do Flamengo, o diretor não é uhum. mais ciclano. Você tem que ser muito seguro, porque se você errar, é um erro muito delicado, É é um erro muito grande. chato. Você dá que o cara foi demitido, no dia seguinte o cara tá dando treino. É bem, assim, é bem chato. Então, você tem que ser ágil, porque você quer dar o furo é legal, a gente gosta, entendeu? Isso dá adrenalina, a adrenalina é boa, mas a gente tem que estar muito municiado e você tem que ter uma fonte muito boa para dar um furo importante, a É, sua fonte tem que ser muito segura. quanto mais no esporte, né? Você fala, dá uma notícia, tipo assim, como o Jorge Jesus tá para renovar, né, com o Flamengo. Você Uhum, dá uma coisa, renovou. Chega lá, não renovou. É um negócio muito exato. louco, sabe? É uma Assinou, não adrena. assinou. É. Mas a gente brinca que existem frases que são as frases que calçam, palavras, desculpa, que calçam a gente nesse sentido. É uma contratação que está à assinatura de acontecer. Vamos dar um exemplo. Flamengo tá uma assinatura de contratar o Pedro. Encaminha, bem encaminhado, falta o exame médico. Dá para você se calçar nesse sentido quando você tem uma informação precisa, mas que falta Uhum. alguma coisa. E essa alguma coisa pode acontecer
Gente, pode ter uma briga no meio do caminho, você tem que estar Pode sempre ser. se calçando nesse sentido para não se expor. Pode aparecer alguma proposta no meio do caminho. É, Eu alguém vou sentar do lado assinar. dele no avião, pô, vamos mudar É. de ideia. Acontece. Deixa eu ver. Amanda tem muita pergunta. Deus do céu, eu tô perdida aqui. Calma Hum. aí. Calma aí. Deixa eu achar. Hum, do Rafael. Deus do céu. Hum, cadê? Deixa eu voltar aqui. Romário, qual foi a notícia mais difícil que você lembra de ser apurada? E qual a sensação após colocar uma notícia em primeira mão no site onde todo mundo ter dado? A notícia Hum, mais difícil que eu já tive que apurar e dar, com certeza foi a cobertura da. Não foi a notícia que a gente deu, mas eu tive que ir naquela manhã. É, o caso da Chapecoense, assim, foi a notícia mais difícil, foi a história mais hum, difícil de contar, disparado, assim, porque tinham hum, colegas nossos naquele voo, então, enfim, contar hum, as histórias lá em Chapecó, eu fui no dia, naquela terça-feira, e fiquei até o fim de semana. Contar aquelas histórias foi com certeza a, hum, a missão mais difícil que eu já tive. Espero nunca mais passar por nada parecido, porque, enfim, é muito ruim. E a sensação de dar um furo, né? De dar um furo jornalístico num grande portal. Adrenalina, né? Dá É, aquele adrenalina, mas principalmente quando você tem muita segurança do que você está publicando, é muito gratificante, é muito. É cansativo, porque dói a coluna, dói a cabeça, enfim. Normalmente, é, grandes furos vêm com grandes horas de trabalho é, seguidas, mas é muito. É uma adrenalina boa que todo jornalista é. gosta de sentir. A gente está com o tempo já estourando, mas só complementando o que você falou, o Bruno Rangel, né? Ele era de Campos, a família dele era Sim. daqui. Eu lembro que eu Uhum. cobri também por aqui, por um site que na época eu era estagiária, me mandaram cobrir. Eu fui no enterro, no velório, e foi um dos momentos mais difíceis para mim, como pessoa e como profissional, né? Eu tenho pouco tempo de carreira, né? Nem se compara, mas foi um momento, nossa, terrível. Até quando fez um ano, se não me engano, que o avião do Chapecoense caiu, aí eu consegui meio fazer um VT de homenagem para a família dele, pro Bruno. Pro Bruno E o Rangel. pai dele, o Bruno. Aí o pai dele até me deu a chuteira para poder mostrar no VT. Eu peguei a chuteira na mão, foi um momento inesquecível para mim. Eu acho que Só complementando o que você falou. o acidente da Chape foi o momento mais difícil, assim, para mim, e eu colocaria Hum, também o incêndio do Ninho do Urubu também. Foi muito difícil participar hum, daquela hum, cobertura, daquele dia. Eu tava, enfim, todos nós ficamos muito. Foram notícias muito difíceis de dar e ainda é muito sim. difícil falar disso Aham. tudo. Deixa eu só encerrar aqui. Calma aí. Deixa eu fazer a do Igor aqui. Igor Siqueira. Amanda, o que é a maior? Copa ou Olimpíada? Ai, sabia que. Ai, Chiesa. Ah, Ah, é o Chiesa fazendo pergunta. Então, cobrimos os dois juntos, né? Ficamos muito tempo em Moscou juntos, eu e Igor, do Jornal o Globo, grande repórter, excelente, completo. Mas eu acho que a Olimpíada é um evento maior. Ela representa algo uhum, maior, porque ela envolve mais países, ela envolve mais histórias. Na Olimpíada você tem atletas trazendo assim para essa coisa mais recente. Você tem uma delegação de refugiados, você tem histórias fantásticas, você tem o último lugar que vai ter talvez uma história melhor do que o campeão olímpico. Então é muito maravilhoso. Fora a complexidade, a diversidade, você tem. Nunca é uma coisa que me marcou na Olimpíada de Inverno, a delegação do Irã e de Israel lado a lado entrando para a abertura da Olimpíada. Enfim, você une todo tipo de país, de cultura e de. Enfim, países que estão em guerra estão ali um ao lado do outro. Mas eu acho que a Copa do Mundo ela envolve mais paixão.
Ela é É, mais apaixonante. muita. A Olimpíada é maior. Agora, você não vê um torcedor de Copa do Mundo igual o torcedor da Olimpíada. O torcedor da Olimpíada, ele quer se emocionar, é diferente. Tanto que no Brasil, a Olimpíada do Rio teve momentos marcantes no sentido que a nossa torcida não estava entendendo o tal do espírito olímpico, né? Vai. E também não tá tudo bem não entender, né? A gente tá. É o nosso jeito de torcer. E a gente vaia o cara na hora do salto, e a gente canta músicas que não. Uma vez eu conversei com uma ginasta americana, uma ex-ginasta americana no Mundial, e ela disse, ela ganhou medalha no Pan-Americano do Rio em 2007. E ela Uhum. disse, eu tinha 15 anos e eu nunca entendi por que que eles me vaiaram. Eu tava bem, eu tô acostumada a competir, todo mundo me aplaudia, eu tava na trave, que é o aparelho tipo, que você tem que mais estar concentrado, que é o do equilíbrio, e me vaiavam. E estavam vaiando ela porque ela estava competindo medalha com a brasileira. Então, eu acho que o torcedor da Copa é mais apaixonante, mas a Olimpíada é um evento maior. Uhum. É mais vibrante. Do Rafael. Exatamente, exatamente. Do Rafael agora. Amanda, uma questão delicada. Em 2010, em poucos dias, o noticiário esportivo deu espaço ao policial, devido ao crime do goleiro Bruno. Como foi cobrir uma situação tão grande? Cara, muito legal perguntar isso, porque foi uma Hum, cobertura que eu acompanhei muito de perto, curioso isso, porque eu era estagiária no jornal O Dia, e eu não esqueço essa hum, matéria, a matéria que informou ao Brasil inteiro que o Bruno estava sendo indiciado por um crime hum, desse tamanho, foi uma matéria do Jornal O Dia, de um repórter do Jornal O Dia, um grande amigo, Bob Leitão, e ele entra na redação com essa informação. Era dia de Copa do Mundo, estava no meio da Copa de 2010, tinha Brasil e Portugal nesse dia, pela primeira fase. E o Leslie entra falando isso. Eu fiquei assim, gente, o que ele tá hum, falando? Bruno, o que é isso? E confesso que eu falei, gente, isso não faz muito sentido, mas a coisa foi desenrolando de uma forma que em 15 dias o Bruno estava dentro de um camburão, né? E tava rolando uma Copa do Mundo e eu tava super empolgada, porque essa é a primeira Copa do Mundo dentro de uma redação, né? hum. Dentro da redação do jornal O Dia, eu era estagiária, estava na faculdade. E eu, a partir dali, acabou a primeira fase, eu não fiz mais nada de Copa do Mundo. Eu fiquei em plantão na porta do condomínio onde o Bruno morava, no Recreio, dos Bandeirantes aqui no Rio, Uhum. esperando a hora que ele ia ser preso. Eu ficava revezando plantão com as pessoas, então eu não vi nada da Copa por causa Ai, meu disso. Deus. Mas foi muito impactante, né? Porque Muito você nunca forte. está preparado para ver um atleta, né, que era o capitão do atual campeão brasileiro, que meses antes estava dando coletiva em treino para você, sendo preso. Mas eu acho que é um dos casos, inclusive indico o livro que o Leslie e outros 3 colegas dele escreveram sobre esse caso. Ele conta bastidores dessa apuração e dessa história, é muito legal. O nome do livro é até muito, muito inteligente, que é O Indefensável. Então eu indico a vocês esse livro para saber mais desse caso. É muito bom. Amanda, nem sei como te agradecer. Obrigada, eu Você que nem agradeço. deu, nem deu fazer todas as perguntas, eram muitas, sério. Eram muitas perguntas, uma atrás da outra, estava até difícil aqui de ler. Tudo bem. E eu te agradeço em nome do curso do Uniflu e de campus pela participação, por trocar experiência com a gente, poder dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência, de tudo. Exato. Foi muito bacana mesmo. Espero que os alunos tenham gostado, né? Pelas perguntas, provavelmente sim. Obrigada, gente. Qualquer coisa, tamo aí, viu? É, e é isso. Fica em Obrigadão mesmo. casa. Se Eu não estou puder, fazendo home gente, fica em office, casa. mas. Se puder, fica em casa. Beijo. Beijo, obrigado. Eu vou encerrar aqui, Valeu. e amanhã tem mais palestra, mais live. E é isso. Se você puder printar aí, porque eu estou com medo de printar a tela aqui e dar zica. Printei. Isso Valeu. aí. Aí me manda. Obrigada, Tchau, Amanda. tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Então, gente, a gente encerra por aqui. Obrigado a todo mundo que participou. E amanhã tem mais live, a partir das 7h30 da noite, sobre cobertura política, desafios e análise, com o palestrante Guilherme Altenberg, editor de política do portal Metrópolis Brasília, com o professor de telejornalismo do curso do Uniflu, Mozart Dias. E a partir das 8h30,
Tem também, o tema será sobre interfaces entre cinema e jornalismo na formação de jornalistas, com a palestrante Maria, crítica e pesquisadora de cinema e especialista em conteúdos da Rede Globo, com o professor Vitor Menezes, de Teoria do Jornalismo do curso do Uniflu. E queria agradecer a todo mundo que participou. Obrigada, Simone. E, em nome do curso de jornalismo, estou muito feliz de ter participado, por ser uma ex-aluna. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí a todo mundo que participou. E obrigada, Amanda, também. Valeu, gente.